A história é a seguinte, a história nasce de uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, uma decepção. A história do Yucat nasce de uma decepção, Sim. que é a seguinte: o cardeal Schönborn, que é arcebispo de Viena, autor do Catecismo da Igreja Católica, aluno de Ratzinger, né? Ele de repente foi apresentar o compêndio do Catecismo da Igreja Católica em Viena, e uma jornalista que estava lá na conferência de imprensa, uma mãe de um filho de 15 anos, levanta a mão e diz: Eminência, muito bonitas suas palavras. Creio que o meu filho de 15 anos não entenderá. Olha só. Chocou de uma certa maneira, ele colocou o cardeal numa situação de vergonha, mas ele não ficou com a vergonha, ele tomou a crítica do positivo e disse: temos que fazer alguma coisa por essa mãe. E aí foi aí que nasceu, na verdade, o livro amarelo, o Yucat, porque ele disse: vamos reunir então um grupo de jovens que queiram nos dizer quais são as suas perguntas sobre o catecismo e elaborar respostas juntos. Esses grupos trabalharam mais ou menos em torno de 2009, 2010 o livro ficou pronto, mas vinha a Jornada Mundial da Juventude de Madrid de 2011. Então, a Jornada de Madrid de 2011 foi um outro marco no Yucat, o livro amarelo, porque a gente disse, aqui temos a chance de mostrar esse material que foi feito entre a Áustria e a Alemanha para o mundo inteiro. Né? Na verdade, é muito interessante, porque nesse grupo de jovens não tinham só jovens católicos, tinham jovens também protestantes, e eles também tinham a oportunidade de trazer as suas perguntas sobre a nossa fé. Então, o catecismo foi apresentado, foi aprovado por Roma, né? Esse é o único catecismo jovem da Igreja Católica aprovado por Roma. Não existe outro catecismo, né? Nesse sentido. E então o cardeal disse: vamos então fazer um lançamento mundial, entregar aos jovens. Mas como é que a gente vai financiar isso? Então foi aí que a Ajuda Igreja que Sofre entrou pela primeira vez na nossa vida. A Ajuda Igreja que Sofre financiou 600 mil exemplares em 6 línguas já de início do Yucat para lançar em Madrid, os jovens iam levar na mochila. Quando a ACN viu isso, aquela onda de livro amarelo, e começou a ver essa febre amarelo tomando conta. A gente tem histórias de jovens que, inclusive do Brasil, que no avião já voltavam lendo o Yucat, que traziam na Sim. mochila, dizem, mas isso é uma coisa. A ACN observou nisso, que observa a igreja no mundo inteiro, né? Sabe que a ACN ajuda em Sim. 140 países do mundo. Então, a Cine ficou encantada com esse movimento e disse assim: isso é um patrimônio para a igreja, a gente não pode perder nesse livro. Temos que continuar esse trabalho de tradução, vamos entender, tradução do magistério da igreja em uma linguagem jovem. E para isso, então, foi necessário, em 2013 e 2014, teve a Jornada do Rio, foi uma grande empolgação. Aqui o Brasil recebeu mais de 1 milhão de cópias, né, do Yucat aqui para preparar os jovens que iam para a Jornada do Rio em 2013. Então, nesse contexto, surgiu uma fundação para proteger o patrimônio, não financeiro, porque a gente não é rico, apesar, Sim. né? Mas o patrimônio espiritual e o patrimônio eclesial, que é o Yucat, que é uma fundação que se ocupa não lá na escrivaninha, no escritório de escrever livros, mas de reunir jovens e missionários, catequistas do mundo inteiro com a sua experiência para transformar isso em material. Livro, que é o que você vê aqui na mesa, mas também tem muita coisa lá no site, no ucat.org, né? E tem muita coisa no Instagram. Então, essa experiência é mantida hoje pela Fundação Yucat. O Yucat hoje chegou em 70 países, o Yucat tem mais de 8 milhões de livros vendidos no mundo. Aqui no Brasil, com a nossa parceria com a editora Paulus, né? Que estamos muito felizes. Está aqui a Jennifer, inclusive, não é? Daqui a pouco vai fazer também uma participação com a gente aqui. Muito bom. Super, fico muito feliz de estar trabalhando com a Paulus, né? Que é uma editora muito séria e que está nos ajudando a distribuir pelo Brasil afora esse livro, através das livrarias, no setor comercial, mas a ACN também distribui nas dioceses que precisam e que não têm condições de comprar o livro através de projetos pastorais. Então, o livro está à disposição de todo mundo que quer falar de fé para jovens gerações. Na verdade, começou com jovens, depois a gente falou, os jovens começaram a se casar, ter suas crianças, então a gente precisou fazer um livro para crianças, que é o Yucat para criança. Sim. Os jovens também pediam, mas bom, não é só a fé, mas é também o agir, tem a doutrina social da Do Cat. igreja, o livro azul do Cat. Do Cat. E já começa explicando, porque talvez tenha alguém que está nos ouvindo, mas o que tem a ver com gato? Não tem nada a ver com Não tem gato, né? nada a ver. Cat de catecismo, não é? Cat é de catecismo, é Isso. YouCat, quer dizer, é o catecismo jovem em inglês, Youth Isso. Catechism, né? Abreviado, é uma marca mundial, e eu diria que é uma das maiores marcas hoje da Igreja Católica, a YouCat, né? Muita gente se sente muito seguro quando vê a marca, porque são catecismos, são materiais preparados, com muito amor, de várias realidades, ou seja, não é uma visão de uma igreja ou de uma pessoa, e se tornou um material oficial da igreja em muitos Sim. lugares. Hoje nós estamos falando aqui do Yucat,
Mas às vezes você não tem noção. Por exemplo, aqui a gente conhece, a gente vê, e tantos outros tem para crianças e tal, mas a ACN já tem esse trabalho. Eu, em Juazeiro do Norte, na paróquia Menino Jesus de Praga, na minha primeira Eucaristia, recebi uma Bíblia da criança. Aham. Distribuída Eu pela também. ACN. Você também? Olha aí, tá vendo aí? Que coisa É. linda, né? Foi assim que quando eu Isso, conheci, olha eu nem aí, sabia o que era a CN, vou te dizer, Guto. olha Na aí. verdade é o seguinte, que a CN é uma desconhecida, né, que faz É, tanto bem no é mundo, verdade, mas é muito desconhecida. Eu muito. tinha também, quando criança, uma Bíblia da criança, e depois quando eu estava estudando em Roma fiquei ouvindo falar da CN, eu disse, mas espera aí, esse logo e aquela Bíblia vermelha, Olha isso. olha, é aquela Bíblia que eu tinha quando eu era criança. Isso. E na Crisma eu recebi o Eu Creio, Ah, o branquinho, né? exatamente. Então, assim, de uma forma muito direta, as pessoas não têm muito noção, mas nós estamos falando de uma fundação pontifícia que, de uma forma meio que silenciosa, é, já é e foi presente na vida de muitos católicos. Bíblia da Criança, Calegari, se fala de quantos milhões no mundo, mais ou menos? 50 milhões de exemplares. Imagina, em diversos idiomas, que eu acho que já deve ter passado de 100 idiomas, já não? 169 idiomas, né? E hoje a gente pode aqui falar sobre o Yucat e tantos outros que a gente aqui vai pincelar também em cada um. Então, o quanto nosso coração fica abrasado em perceber essa presença também na cena. A gente pensa, a gente diz assim, né, de maneira simples, quando sempre perguntam qual é a relação da CN com o Cátia, eu digo, a CN é a nossa mãe. Isso Aí mesmo. o pessoal entende. E tá bom ter uma mãe, né, que tem essa experiência com essas publicações, e nós sermos uma fundação que trabalha com publicações, algumas escritas, hoje no mundo digital também muito presente, né? Ficamos muito felizes. Dividimos a mesma sede na Alemanha, dividimos os mesmos parceiros de missão. A maioria dos nossos livros sempre tem um toque, todos os livros têm toques de pessoas que trabalharam na CN, com a CN, ou revisaram, nós estamos preparando novos, inclusive, e a gente começa sempre assim, a CN, quem é que lá no Zâmbia, ou quem é que lá sei lá, na Austrália, ou quem é que em algum outro país do mundo tem experiência de catequese de missão, a CN está no mundo inteiro, e eles nos dão nomes e a gente então começa a partir disso a trabalhar os nossos livros. Ou seja, é como se fosse, é uma certa, um trabalho sinodal, a gente fala tanto de sínodo Sim, na sim, sim. igreja hoje, de participação, e isso é para mim tocar exatamente o que é uma igreja sinodal.